Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. 10 horas e 16 minutos, já estamos aqui no estúdio com o Dr. Rodrigo Braz, ele é urologista, médico membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, especializado em cirurgias minimamente invasivas e cirurgia robótica. A gente vai falar das especialidades dele também, mas principalmente do Novembro Azul, esse mês que chega de conscientização com relação ao câncer de próstata. E já lhe dou o bom dia, doutor, fazendo uma pergunta. Aos poucos, a sensação que eu tenho é que tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul deixam de ser só campanhas para falar de câncer, mas para falar da saúde da mulher e da saúde do homem. A gente pode prever ou planejar situações e meses mais focados à saúde em geral? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje falando sobre prevenção de câncer de próstata e sobre saúde do homem. Eu sou um ouvinte assíduo aqui da rádio e muito obrigado pelo convite. Bem, é exatamente isso. Hoje o mês Novembro Azul não é só um mês da prevenção do câncer de próstata. É um mês de conscientização da importância do homem procurar o médico urologista. Para que vocês tenham uma ideia, apenas 20% dos homens procuram um médico de forma espontânea, procuram sem ter nenhum sintoma. Já as mulheres, 80% das mulheres vão ao médico para a realização de exames. Não é à toa que o homem, ele vive menos que a mulher, né? A mulher vive 7,6 anos a mais do que o homem. Não só pelos hábitos de vida, mas também por conta dessa procura ao médico. E, muitas das vezes, diagnósticos precoces. Sabe que uma curiosidade, antes do João Pedro fazer uma pergunta, que eu achei o ano passado, fazendo alguns programas especiais com relação à saúde, eu estava com alguns sintomas que me levavam a crer que eu poderia estar com algum tipo de problema cardíaco. Procurei o médico. Graças a Deus, nada, estava tudo tranquilo, eram outras situações que não tinham nada a ver com problemas cardíacos. Mas, enfim, eu procurei por quê? Porque eu senti um certo desconforto e um certo medo. Só que o médico, ao procurar, ele perguntou o seguinte: por que você está me procurando agora com 40 anos um cardiologista? Não é natural que você procure um cardiologista com 40 anos, normalmente com mais. Às vezes, o próprio profissional, ele não acaba induzindo também que o homem que já tem uma dificuldade para procurar um médico, que ele não procure? É verdade, sim. Mas eu acho que cabe a nós conscientizarmos, né, que deve procurar. O adolescente deve procurar o médico urologista para uma série de orientações, por exemplo, sobre DSTs, orientações de como prevenir uma gravidez, orientações, às vezes, alguma orientação sexual. Então, é importante essa prevenção e essa procura ao médico desde cedo. A gente precisa ter essa cultura, né, de ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, realizar alguns exames preventivos. E ao screening, né? Se a gente for falar especificamente da doença prostática, o câncer de próstata, por exemplo, é completamente assintomático, né? E quando descoberto precocemente, a gente tem 95% de chance de cura. Bom, doutor, bom dia para o senhor mais uma vez. Bom dia. A gente está acompanhando, né, os dados aqui a respeito dos casos, né, de câncer de próstata no Brasil. São 72 mil que são esperados aí no triênio 2023-2025, né? Sobre essa questão, a gente está falando muito sobre essa dificuldade do homem de procurar atendimento e etc., mas acho que também, além de ter essa dificuldade, há também um preconceito, né? Com relação a essa questão da saúde do homem. Problema de próstata, vou ter que fazer o exame do toque. Isso, muita gente tem esse preconceito. Como vencer esse preconceito para exatamente conseguir identificar precocemente esse câncer? Não, perfeito. Esse preconceito existe até hoje. Nos dias de hoje ainda existe esse preconceito relacionado ao toque retal.
O toque retal é um dos exames importantes na consulta que o paciente faz com o urologista. Com a chegada do paciente ao urologista, o urologista vai colher dados, né, fazer uma anamnese criteriosa desse paciente, fazer uma série de perguntas, avaliar principalmente o histórico familiar, se tem histórico familiar ou não, vai solicitar alguns exames de laboratório e vai fazer o toque retal. É importante que seja feito o toque retal. Para que vocês tenham uma ideia, apesar do paciente ter um PSA normal, um exame laboratorial normal, um exame de ultrassonografia normal, nós podemos detectar um câncer de próstata de 20% a 30% só relacionado ao toque retal, só com um toque retal alterado. Então imagine só, um preconceito desse, um exame que dura 10 segundos e o paciente vai se recusar a fazer, vai estar nervoso naquele momento de fazer, né? Interessante comentar que vários órgãos aqui em Brasília, eu acho que no estado todo, por exemplo, o Banco do Brasil, estabeleceu que os funcionários do banco, em uma determinada idade, deveriam fazer esse exame preventivo. Então, eles iam com a ficha até o consultório do urologista para que nós lá fizéssemos uma espécie de um relatório, preenchêssemos esse relatório. E muitas das vezes, né, eu preenchi o relatório, PSA normal, ultrassom, e quando chegava no momento do toque retal, ele falava, doutor, eu realmente vou precisar do toque retal, né? Exatamente por conta do tabu, do preconceito da coisa do toque retal. Mas eu acho que essas campanhas, como essa que nós estamos fazendo do Novembro Azul, serve para ir quebrando aos poucos esse tabu em relação ao toque retal. E a outra coisa interessante é assim, antes o homem ia ao médico urologista porque a mulher o levava ao médico. A mulher agendava a consulta, a mulher ia acompanhando. Era muito comum o homem chegar ao consultório com a esposa que marcou a consulta para ele. E hoje eu vejo com bons olhos que hoje o homem já está ligando, já está marcando, já está procurando mais o médico. Eu acho isso um fator muito positivo. O senhor falou que mesmo com os exames de sangue, por exemplo, ou com outros exames, às vezes você não consegue detectar e aí só o toque retal, no caso, é que você consegue chegar a essa conclusão. Mas mesmo assim, o exame de sangue ele consegue observar em alguma esfera e quando é observado, é uma situação mais grave ou não tem nada a ver? Depende de paciente para paciente. Sim, o exame de laboratório, um dos mais importantes, vamos dizer assim, é o PSA, é um antígeno prostático específico, né? Assim, é um antígeno prostático, vamos dizer, uma enzima liberada pela próstata, só pela próstata. Então, quando o PSA aumenta, tem outros diagnósticos para a elevação do PSA. Por exemplo, o aumento benigno da próstata. À medida que o tecido prostático vai aumentando, tende a aumentar também o PSA. Uma infecção, uma inflamação prostática, como uma prostatite, pode também elevar o PSA. Ou seja, o PSA elevado é uma doença na próstata, especificamente da próstata, mas não significa que aquele paciente já tem um câncer de próstata. Mas, quando o paciente chega no consultório com o PSA elevado, acende uma luz amarela, ou seja, atenção com esse paciente. E aí nós vamos fazer algumas perguntas, vamos fazer alguns exames de laboratório para descartar essas outras possibilidades e a gente fica bem atento em relação a essas alterações. Por quê? Em uma elevação do PSA, o médico fica mais atento, faz o toque retal, colhe a história familiar e muitas das vezes vai precisar direcionar o paciente para um exame de imagem ainda mais específico, ainda mais sensível, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. Esse é um exame muito específico que vai dar uma graduação de alterações da próstata. É um exame que é feito com contraste venoso. E, através desse exame, a gente já consegue saber exatamente com o que a gente está lidando e direcionar o paciente para uma possível biópsia de próstata, para um possível diagnóstico. Bom, doutor, o senhor falou, né, a respeito do vamos dizer assim, mas vamos dizer que o paciente tenha diagnóstico positivo, tenha sido identificado mesmo um câncer na próstata desse homem. Eu queria saber do senhor, a gente sabe, obviamente, que cada tipo de câncer tem um tratamento diferente, etc. Eu queria saber como é que funciona esse tratamento. É cirúrgico, é quimioterapia? Como é que é essa questão do tratamento? Assim, é uma ótima pergunta e eu queria comentar com vocês em relação a esse diagnóstico, né? Um diagnóstico do câncer de próstata, o diagnóstico de um câncer, de uma forma geral, é muito traumático, né? Obviamente, o paciente tem o diagnóstico, ele fica extremamente abalado. E o diagnóstico do câncer de próstata deixa o homem ainda mais abalado, porque o que ele já pensa é que, assim, eu estou condenado a ter um problema de ereção.
eu estou condenado a ter uma disfunção erétil. Mas hoje não. Então, quando ele chega lá no nosso consultório com diagnóstico de câncer de próstata, nós vamos orientar as formas de tratamento. Quais são? Eu vou comentar com vocês agora as duas principais formas de tratamento do câncer de próstata. Uma é a cirurgia, que a gente chama de prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, das vesículas seminais e de alguns linfonodos ali da região pélvica. Essa é a cirurgia. E essa cirurgia, hoje, é realizada por via laparoscópica com a tecnologia robótica. E que veio trazendo muitos benefícios a esse paciente. Ah, doutor, que tipo de benefício essa cirurgia trouxe, essa tecnologia trouxe? Essa tecnologia trouxe a vantagem de uma cirurgia com menores incisões, uma cirurgia com menor sangramento durante a cirurgia, uma cirurgia onde tem uma magnificação ótica, aumenta a visualização de estruturas nobres, tira o tremor da mão do cirurgião. Você tende a ter uma melhora dos resultados funcionais, ou seja, isso que a gente está comentando sobre a disfunção erétil, sobre a continência urinária, o homem não está condenado a ter uma disfunção erétil após uma cirurgia de prostatectomia e a ter uma incontinência urinária, né? A gente pode muito bem fazer essa cirurgia e o paciente pode evoluir muito bem. Público-privadas e que tem essa disponibilidade da cirurgia. Só comentando ainda sobre tratamento, nós temos também a radioterapia. O que é a radioterapia? Ou seja, o paciente não vai ser submetido a uma cirurgia. Existe uma discussão com a equipe multidisciplinar, geralmente com o urologista, com o oncologista, com o radioterapeuta, que nós vamos selecionar quais são os pacientes indicados para a realização da radioterapia. E a radioterapia, também com tecnologia, veio melhorando. Ou seja, você hoje com a radioterapia consegue direcionar o feixe da radioterapia focado só na glândula prostática, para matar aquele câncer ali, diminuindo a lesão na bexiga, que é um órgão próximo, diminui a lesão na bexiga e no reto que está atrás. Ou seja, também tecnologia que veio ao benefício do paciente. E também o tempo. Antes o paciente precisava fazer radioterapia por 8 semanas. Hoje, com a nova tecnologia, o paciente faz uma radioterapia às vezes por 4 semanas. Então está aí os benefícios da tecnologia em relação ao tratamento. O último comentário em relação ao tratamento. Existe um tratamento hoje que é um tratamento focal para o câncer de próstata. Não são todos os pacientes que têm indicação desse tipo de tratamento. Esse tratamento chama HIFU. O que é o HIFU? É como se fosse um ultrassom focado de alta potência que faz uma espécie de um superaquecimento da glândula. Ele foca em um local da glândula, onde tivemos o diagnóstico através da biópsia, e ele faz um tratamento focal, um tratamento localizado para casos muito específicos, casos de menor agressividade, cânceres de menor risco. E também trouxe ótimos resultados funcionais. Então, é a tecnologia em prol da medicina e de benefícios ao paciente. Estamos conversando com o Rodrigo Braz, urologista, Novembro Azul, desmistificando alguns preconceitos, trazendo algumas informações para você sobre tratamento, sobre cura, sobre a procura ao médico. Ainda na linha que o senhor falou, sobre o fato de um paciente que tem o câncer de próstata faz a cirurgia e ele vai ter ereção. A grande dúvida, muitas vezes, quando entra é o seguinte: doutor, tenho próstata, vou ter que passar por uma cirurgia, eu vou continuar sendo ativamente no sexo, ainda vou continuar tendo o mesmo desempenho, vou continuar podendo praticar normalmente o ato sexual com a minha esposa e por aí vai. Esse conceito, ele muda, não muda? Como é que os médicos trabalham com relação a isso? Então, quando o paciente chega ao consultório que tem o diagnóstico de câncer de próstata, a primeira pergunta que ele faz, quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente indica uma cirurgia, ele pergunta: doutor, eu vou ficar com disfunção erétil?
eu não vou mais conseguir ter ereção. E a gente explica que, existe a possibilidade de algum comprometimento da função erétil após a cirurgia. A gente explica que é mais ou menos 30% de chance de ter alguma piora da função erétil. O que seria em outra cirurgia que você pode ter alguma situação que pode acontecer em qualquer outra cirurgia. Exatamente. Né? É importante dizer normal, isso, é importante dizer da possibilidade de, mas não significa que ele vai estar condenado a ter uma disfunção. E outra coisa, às vezes o paciente tem uma relação sem uso de nenhuma medicação de apoio para ajuda na relação. Essas medicações que ajudam a ereção do paciente. Uma delas, por exemplo, seria a tadalafila, né? É um medicamento que ajuda. O paciente, às vezes, antes da cirurgia, ele tinha a relação sexual dele sem uso de medicação. E após a cirurgia, pode ser que ele possa precisar de alguma dose para a realização de relação sexual. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou da tadalafila. A gente que está, né, trabalhando nas ruas, faz reportagens e etc., a gente, claro, segue acompanhando algumas questões. E, recentemente, um ponto que eu tenho observado bastante é que os jovens estão utilizando da tadalafila como uma espécie de droga recreativa. Qual que é o risco disso no futuro? Eu vejo isso no consultório, quase um uso quase que abusivo da tadalafila. Esses jovens, eles não precisam estar usando essa medicação, eles estão usando de forma indiscriminada, sem prescrição médica. Isso tem um risco, sim. À medida que ele vai usando desde jovem, imagina, eu tenho hoje meninos, adolescentes, 16, 17 anos usando, né? Isso pode ser que precisa de mais estudos em relação a isso, né? Mas pode ser que no futuro aquela medicação já não faça mais o mesmo efeito, né? Lá no futuro, quando ele realmente precisar da medicação, pode ser que aquela medicação oral que ele está usando, naquela dose que ele está usando, pode ser que não responda mais. Então, eu vejo também a tadalafila sendo usada para fins de academia, de atividade física. Muito comum hoje, eu converso com os pacientes no consultório e ele fala, não, doutor, eu uso tadalafila antes de fazer musculação. Ele fala que pelo fato de ser um vasodilatador, aumenta a vascularização muscular e com isso ele vai ter um maior ganho de força muscular, de potência, de massa muscular. Aí eu falo, olha, tudo bem, você está usando, mas nós urologistas, nós não recomendamos essa medicação para esse fim, mas está sendo usado aí de forma também indiscriminada. Nós, urologistas, não aconselhamos para esse uso. No início da nossa entrevista, o senhor falou, ainda com relação a exames, de que muitas vezes o caso da próstata é silenciosa. As pessoas não têm nada que apareça ou que leve a crer que ela possa ter um problema na próstata. Mas tem casos que a pessoa consegue observar. Quando a gente fala do câncer de mama, do Outubro Rosa, os médicos aconselham que a mulher, sempre que vai ao banho, né, apalpe os seios para ter a noção de que possa ter um nódulo no seio. E se ela notar algo diferente no seio, que já procure o médico. O homem consegue ter essa percepção também de alguma forma? Pronto. Em relação ao câncer de próstata, especificamente câncer de próstata, não. Ele não vai ter sintomas relacionados ao câncer de próstata. Por exemplo, estou com dificuldade para urinar. Será que eu estou com câncer de próstata, né? Não, o câncer de próstata não. Ou seja, a pessoa, sendo bem direto, se a pessoa urina bem ou tem uma ereção, ejaculação normal, ela pode ter câncer de próstata? Sim, é isso aí. Pode ser completamente assintomático, ter relação sexual normal, jato urinário normal e ter o diagnóstico de câncer de próstata. Por isso estamos aqui conversando sobre conscientização, é exatamente por isso. A gente estava falando de sintoma e dentro do meio urológico nós temos a hiperplasia prostática benigna, né? Que é um aumento benigno da próstata. Mais ou menos dizer que 80% dos homens acima de 80 anos vão ter algum grau de hiperplasia. 50% dos homens acima de 60 anos também vão ter algum grau de hiperplasia prostática e algum sintoma. Aí o paciente, quais são os sintomas dessa hiperplasia prostática benigna? O homem começa a ter sintomas que a gente fala de armazenamento e esvaziamento. Ele começa a referir que o jato dele está fraco, está fino, está entrecortado, que ele está tendo que ir muitas vezes ao banheiro à noite, que ele não consegue mais segurar a urina. Por exemplo, eu tive o atendimento de um taxista.
Ele era taxista, falou, doutor, para mim é horrível, eu faço as minhas corridas e às vezes eu não tenho um banheiro onde eu possa procurar, né? Então ele ficava numa situação muito delicada. Então a hiperplasia, sim, dá esses sintomas e não é incomum o paciente procurar o médico urologista com sintomas relacionados a essa parte urinária, essa parte miccional, e lá no consultório ser feito um diagnóstico de um câncer de próstata. Bom, doutor, uma outra questão que a gente tem aqui, inclusive pergunta dos nossos ouvintes, não vou citar nomes, obviamente, mas um ouvinte nosso diz o seguinte: tem 8 meses que comecei com uma incontinência urinária, não consigo, às vezes, segurar a urina, tenho 49 anos. Estou tentando marcar a consulta. Devo ficar preocupado com relação a isso? Esse, como eu disse, é um sintoma bastante frequente, né? Principalmente acima dos 40 anos. O homem, a hiperplasia prostática benigna é uma doença de caráter progressivo. E pode ser várias coisas, pode ser até uma infecção urinária. Pode, e pode ser, exatamente, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Então ele vai ao consultório, nós vamos escolher a anamnese, vamos pedir um exame de urina, vamos pedir uma urinocultura, vamos pedir um ultrassom, nós vamos saber se por acaso ele está tendo um resíduo pós-miccional. Doutor, o que é isso? É urinar e sobrar urina dentro da bexiga, né? Isso é um fator predisponente para a infecção. Nós vamos saber se a bexiga dele está espessada, se tem algum divertículo na bexiga e o volume prostático. E temos também um exame, que é um exame chamado urofluxometria, onde o paciente urina num recipiente e a gente consegue medir a velocidade de saída desse jato urinário. Então, através de uma anamnese, de um exame físico e de exames complementares, a gente consegue chegar a um diagnóstico. Mas foi bem lembrado, esse paciente pode ter um quadro de infecção urinária. Sim. Doutor, o que a rede pública hoje consegue entregar para esse paciente? Nós falamos sobre cardiocirurgias, o senhor disse que... Cirurgia robótica não tem, né? Não tem. Algum procedimento um pouco mais avançado, onde que a tecnologia até proporciona algo melhor para o paciente, às vezes a parte pública não tem. O que hoje os hospitais públicos ou a estrutura pública consegue oferecer que dê para fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, um bom cuidado, e qual é o diferencial da iniciativa privada que acaba chegando à conclusão que, claro, tem aí muito mais estruturas, vai ter, obviamente, um plano melhor de saúde, a pessoa para ter um tratamento desses, ou até mesmo vai ter um gasto maior, mas a saúde pública, ela consegue já fazer um bom atendimento? Sim, eu sou médico da rede pública aqui em Brasília, tenho vários amigos médicos, urologistas, inseridos em diferentes hospitais aqui em Brasília, e os colegas urologistas da rede pública em Brasília conseguem realizar um ótimo trabalho no que diz respeito ao tratamento do câncer de próstata. É claro que dentro das possibilidades, né? Porque a gente sabe que para que tenha o tratamento do câncer de próstata, a gente precisa de uma estrutura com salas de centro cirúrgico, com armários de videolaparoscopia, com materiais que a gente chama de OPME, que são os materiais especiais. Ou seja, a gente depende de uma estrutura de internação, às vezes você precisa de uma estrutura de um CTI para determinados tipos de câncer. Então, você precisa ter essa estrutura para que o trabalho se desenvolva. Hoje, os médicos, eles encontram uma série de dificuldades, uma série de barreiras para que possa vencer uma fila do tratamento do câncer de próstata. Cabe até uma crítica aqui, que em relação, por exemplo, às vezes você vai fazer uma cirurgia e você não tem o anestesista, porque ele foi deslocado para a realização, por exemplo, de cirurgias da obstetrícia, ou ele foi deslocado para um tratamento do politrauma. E aí aquele equipamento de vídeo, você não tem equipamento de vídeo naquele dia, porque está sendo usado por outra especialidade, então você não consegue agendar para aquele dia. E depois, aquele paciente específico precisava de um leito de CTI no pós-operatório, e aí você não tem um leito de CTI no pós-operatório. Então, só para exemplificar aqui a estrutura que é precisa. Então, o que foi acontecendo hoje na rede pública? Hoje, na rede pública, a gente tem uma grande fila de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata aguardando o tratamento, mas também relacionado a essa dificuldade que os médicos têm em enxugar tudo isso. Tem um ouvinte aqui que fez a pergunta aqui na sequência aqui também, que casualmente eu não tinha visto a pergunta dele, mas que vai ao encontro do que foi o meu questionamento sobre o atendimento na rede pública. E aí ele fala o seguinte, que está demorando algo em torno de 6 a 8 meses para conseguir esse atendimento, que o Gerson, ele deu o nome aqui, se identificou. Isso pode ser perigoso?
concordam que isso é perigoso? É a pergunta que ele faz. Sim, sim. Hoje o que precisa ter é uma acessibilidade, né? Ele precisa ter acesso para ter acesso ao diagnóstico. E hoje a própria Sociedade Brasileira de Urologia tem treinado os médicos da atenção primária a fazer o diagnóstico, fazer o screening para direcionar para o especialista. Hoje, o médico que está atendendo lá no PSF, que está atendendo lá na atenção primária ao paciente, ele já está sendo treinado a pedir o PSA, a pedir um ultrassom de próstata e, numa suspeita diagnóstica, já direcionar para um hospital terciário para que seja visto pelo especialista. Mas sim, é importante que essa estrutura da saúde pública, ela precisa ser melhorada, né? Ou seja, precisa dar condição para os médicos atenderem esses pacientes nos diferentes centros e descentralizar, né? Dar condição para o médico que está no hospital um pouco mais afastado para fazer esse diagnóstico, não só o médico que está localizado no hospital central, mas, ou seja, todos esses hospitais das regiões satélites aqui da cidade, que esses outros médicos também tenham a condição de fazer esse atendimento e fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Como comentamos aqui, o diagnóstico precoce, o paciente tem 95% de chance de cura. A alteração da próstata, ela aparece em qualquer fase da vida ou a partir de uma determinada idade? Por exemplo, a partir dos 20, dos 30, tem que procurar o médico porque pode ter alteração, é a partir dos 40, 50, 60. Há uma fase em que essa alteração fica mais evidente? Sim. Em relação a procurar o médico, a gente orienta que, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia tem orientado que hoje é como se o urologista fosse o médico do homem, né? Para que a gente possa atender esse paciente, não só o paciente adulto jovem ou idoso, mas também um adolescente ou pré-adolescente que possa ir ao médico urologista para que ele possa pedir exames e fazer uma série de orientações. Respondendo a sua pergunta sobre próstata especificamente, a hiperplasia ela se inicia, vamos dizer assim, a partir dos 40 anos. E a partir dos 50 anos é muito comum o homem já apresentar algum sintoma prostático. A partir dos 60 anos, como eu disse, cerca de 50% dos pacientes vão ter algum sintoma prostático relacionado à próstata. E o fator familiar é muito importante, ou seja, homens que têm pais que já foram submetidos à cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, homens que têm pais que foram submetidos à cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, esses homens têm um fator de risco para desenvolver essas doenças. Vou usar um exemplo familiar. Tinha um caso que eu achava muito interessante, que meu avô já falecido, mas ele ia anualmente sempre no urologista acompanhar, e ele tinha alterações da próstata, mas nunca chegou ao ponto de levar a uma cirurgia, mas também acontecia assim, como, por exemplo, a pessoa faz exame de sangue e aparece, tá com colesterol alto. Aí vai fazer exame de sangue, não, seu colesterol baixou. E ele tinha essa, ou seja, aumentava a questão, qual foi o termo? Não é prostática, mas o senhor tinha usado um termo de oscilação, mas enfim, mostrava essa oscilação. É comum isso também? Sim, isso pode acontecer. O paciente refere períodos de piora, de melhora. Como se fosse, mas não chega à necessidade de uma cirurgia. E hoje também nós temos a parte da farmacologia, né? Nós temos medicamentos hoje, que são medicamentos sintomáticos, que são extremamente eficientes. Então, às vezes, o paciente está ali, o que a gente chama de oligosintomático, né? Com poucos sintomas. A gente faz uma anamnese, a gente vê que não está tão impactado assim na qualidade de vida, você não vai ter que indicar a cirurgia para aquele paciente, né? Dependendo da sintomatologia, dependendo desses resultados dessa série de exames que eu comentei, ultrassom, urofluxometria, anamnese, a gente passa um medicamento para esse paciente. E esses medicamentos fazem com que o paciente ganhe qualidade de vida e às vezes a gente não precisa nem operar esse paciente. E a gente segue acompanhando esse paciente. E o caso que o doutor falou mais cedo, João Pedro, Sim. A minha avó levava. Meu avô ia dirigindo, mas ela ia levava, sempre né? junto. E aí ela brincava assim, meu filho, nós temos hoje uma consulta com o seu avô. Ou seja, ela já se enquadrava. Tá vendo aí, então? Pra ver como é que é esse processo de conscientização. Não, porque você pega assim, os dois já são falecidos, mas assim, você pega uma pessoa que nasceu nos anos 40, que nem era o caso dele, Sim. 50, 60, é muito mais difícil e complicado você mudar uma cultura
de uma pessoa que nasceu dos anos 90 Verdade. ou 2000 pra cá. Sim. Culturalmente falando, esse pessoal, eles não iam ao médico. Eles iam ao médico quando tinham sintoma. Não, eu não preciso médico. Eu não sinto nada. Para que eu vou ao médico? Né? Imagina. Eu vou procurar, né? Eu vou procurar, eu vou fazer o quê no médico? Vão achar alguma coisa. Né? Vão achar alguma coisa. E aí, por exemplo, a gente fala muito, a gente está aqui, o tema hoje é urológico, né? Mas vamos falar da hipertensão arterial. A hipertensão arterial, muitas das vezes, ela é quase que assintomática. E o paciente está com hipertensão há anos. Aí vai descobrir ele está com alguma deficiência renal em decorrência de uma hipertensão arterial crônica de anos hipertenso, que não fez tratamento. Ou, por exemplo, um paciente que desenvolveu uma hiperglicemia, que é um diabético, que já é diabético há anos, e que nunca fez o controle, nunca fez a avaliação, vai ao médico porque está investigando um problema de visão. Quando vai ver aquele problema de visão dele, ou um problema renal, é decorrente de uma glicemia alterada cronicamente, ou seja, há anos com aquela glicemia alterada, né? Então, ou seja, se tivesse sido feito o diagnóstico, ele iniciaria com a dieta, com orientações, com medicação, e com certeza ele não teria o dano ao órgão que ele teve pelo fato de não ter tido o diagnóstico, né? Doutor Rodrigo Braz, tem mais uma pergunta? Eu só queria encerrar com uma pergunta, doutor, porque uma coisa que hoje se fala muito, né, de que o homem e a mulher precisam fazer reposição hormonal. Esse tema, Você escolheu um tema aí. É espinhoso, né? Eu tô vendo que você quer me pegar de qualquer jeito. Esse tema é espinhoso. Esse é espinhoso. Essa questão de reposição hormonal. A gente sabe, obviamente, que em alguns casos, obviamente, isso é necessário, mas em outros casos, nem sempre. E aí eu queria saber, com relação a isso, há risco de aumento de incidência de câncer de próstata? Há risco para o paciente, como em qualquer outra, obviamente, outro tratamento? Como é que funciona essa questão dentro do lado urológico? Essa questão é uma outra questão que vocês tocaram, que é um ponto, vamos dizer assim, uma ferida, né? Algo bastante discutido nos consultórios por nós urologistas. Hoje tem uma especialidade que é a especialidade de andrologia, dentro da especialidade de urologia, que discute muito isso. Hoje, da mesma forma que nós falamos sobre a tadalafila, da banalização do uso da tadalafila, medicação para ereção por jovens, eu estou observando no consultório também inúmeros jovens usando testosterona indiscriminadamente. E ele, não sei como ele consegue comprar, porque é uma medicação que precisa de receita médica, com CPF do médico, em dupla via, mas eles têm acesso, não sei se nas academias, aonde, eles têm acesso e começam a usar a testosterona de maneira indiscriminada, em busca de um corpo, uma hipertrofia muscular, um ganho de massa muscular, né, aquele corpo já escultural ali, né, ele busca aquilo ali e começa a fazer uso da testosterona. E às vezes ele chega ao meu consultório depois e, doutor, eu estou tentando engravidar a minha esposa e não consigo. E aí eu vou fazer uma avaliação do espermograma desse paciente. Quando eu vejo, o espermograma não tem espermatozoide, ele está azoespérmico. Não tem espermatozoide. Por quê? Porque ele fez uso da testosterona de maneira indiscriminada. E isso, quando a gente colhe a anamnese, a gente vê, ele usou indiscriminadamente a testosterona. Então, a testosterona, ela é muito bem indicada para os homens que chamamos homens hipogonádicos. Doutor, o que é hipogonadismo? É quando a gônada, o testículo, fica com uma deficiência de produção de testosterona. Esses pacientes, sim. Eles necessitam por um déficit, né? Esses sim, esses que já têm o déficit da testosterona, que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que pode acontecer em alguns homens aos 60 anos, outros homens não entram nesse distúrbio, né? É que o leigo chama de andropausa, né? Querendo comparar com a menopausa feminina, né? Mas então, os homens que entram, que fazem esse hipogonadismo, essa diminuição hormonal, esses homens sim tem indicação. E, doutor, quais seriam os benefícios da reposição hormonal para esses homens que são hipogonádicos? Bem, diminui as chances de depressão, homens que estão depressivos, melhora o seu dia a dia, né? Aquela vontade de se levantar, vencer os obstáculos do dia a dia, o ganho de massa muscular, diminui a perda óssea, de massa óssea, né? Melhora a libido, a função erétil, ou seja,
está muito bem indicado. E é importante dizer que esses homens que estão lá com baixa hormonal, que nós chamamos de hipogonádicos, né, eles não têm problema em relação à hipertensão. Eu tive já uma experiência de prescrever testosterona para um paciente e ele ir ao cardiologista e o cardiologista fala, olha, mas você não pode usar esse hormônio, isso vai aumentar a sua pressão. Não, ele deve usar porque ele está hipogonádico, ele precisa daquela testosterona. Então, fica claro que a testosterona está bem indicada para quem precisa, para quem tem testosterona baixa. Esses garotos, jovens, que estão usando testosterona indiscriminadamente, isso não é correto, pode causar danos, inclusive com aumento de chance de algumas doenças neoplásicas. Rodrigo Braz, urologista, médico, falando sobre Novembro Azul aqui conosco no Gente Brasília. Doutor, foi um prazer, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez e por esclarecer de forma tão simples algo que muitas vezes complica a cabeça do homem sem ter necessidade. É verdade, olha, muito obrigado pelo convite e espero que tenhamos aqui orientado bem os nossos ouvintes, que eles possam realmente procurar o médico mesmo assintomáticos.